Nos capítulos anteriores, Mongrion é levado para um encontro com o Dr. Kim, onde é forçado a beber e acaba desmaiando. Quando acorda, está confuso, com a mente embaralhada. Gerra encontra o local em caos e corre pela neve até achar o rapaz completamente fora de si, chorando. Na manhã seguinte, Mongrion desperta na casa do mafioso, ainda atordoado. Mais tarde, no hospital, reflete ao lado da irmã desacordada, temendo ficar sozinho. No fim do dia, ele volta para casa e encontra Gerra, e, entre olhares e silêncios, o convida para comer com ele. E agora, o que será que vai acontecer a seguir? A cena se abre dentro do apartamento, envolto por uma atmosfera tranquila e aconchegante. Em cima da mesa, o destaque é para um bolo de chantilly impecavelmente decorado com morangos, marcando a doçura daquela noite especial. Ao lado dele, pequenos bolinhos no formato de peixe, típicos da culinária oriental, completam o cenário com um toque cultural e delicado. Tudo parece ter sido disposto com cuidado, como se cada detalhe fosse um convite silencioso para compartilhar não só a sobremesa, mas também o momento. Sem pressa, o clima ali dentro transmite algo sutil, quase íntimo. Era Natal, mas mais do que isso, era uma noite que carregava sentimentos não ditos, emoções contidas e uma expectativa suave no ar. O rapaz observa a mesa com os olhos arregalados, visivelmente surpreso com a cena à sua frente. O que é tudo isso? Tem até um lança-confete, ele solta em voz baixa, como se ainda estivesse tentando entender. Bem ao lado da caixa do bolo, o lança-confete já está posicionado, pronto para ser usado a qualquer momento. O toque festivo se destaca em meio à delicadeza da decoração natalina. Enquanto isso, Gerra apenas estende a mão e pega uma garrafa de champanhe sobre a mesa. Já faz tanto tempo que não como bolo, então, sinceramente, não faço ideia, diz ele, em um tom simples, quase indiferente. O olhar de Mongrion se volta para o lança-confete. Um sorriso travesso surge em seus lábios enquanto ele o pega com uma das mãos. Ei, quer ver algo legal? Diz, já com aquele brilho de ideia impulsiva no olhar. Enquanto isso, o mafioso continua focado em abrir a garrafa de champanhe. Sem tirar os olhos do rapaz, responde com um tom desconfiado. O que é agora? Num movimento inesperado, o rapaz leva o lança-confete até a boca, como se estivesse prestes a lançar. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, o mafioso reage imediatamente. Ele agarra o braço do rapaz, puxando-o de forma firme. Surpreso, o rapaz perde o equilíbrio e acaba caindo, sentando-se direto no colo do outro. Com um olhar sério e o tom de voz mais firme, o mafioso segura seu braço e diz: não faça essas idiotices. Mongrion se virou com um sorriso brincalhão e lançou uma provocação. Olha você aí, aproveitando a chance para se esfregar em mim, tá querendo alguma coisa? Então continuou, encarando Gerra com expressão leve. Desculpa, mas isso seria um pouco demais, considerando o dia de hoje. Ele se aproximou ainda mais e completou. Além disso, você tá fedendo a bebida. Beber agora não seria demais para um dia só? Gerra o encarou com um olhar direto, firme. Você tem coragem de se preocupar comigo, depois da idiotice que fez hoje de manhã? Mongrion pousou as mãos sobre os ombros de Gerra e respondeu com um tom provocativo. Falou o cara que tá medicado por causa da febre. Só tô perguntando por que tá bebendo de novo. Gerra respondeu irritado. Não se preocupe, não tenho uma febre porque estou doente. É porque você me irrita. Deixando o rapaz assustado. Em seguida pegou uma taça sobre a mesa, encheu com champanhe e estendeu a taça para Mongrion. Beba. O rapaz aceitou, surpreso. Obrigado. Deu um pequeno gole e comentou, sorrindo. É bom. É um pouco doce. Gerra continuava observando-o em silêncio, atento a cada detalhe. O rapaz deu mais alguns goles, animado, e Gerra advertiu com uma expressão séria. Vai com calma. Se apagar de novo, vou te jogar pela janela. Na mesma hora, o mafioso teve um flashback da última vez em que ele bebeu, um verdadeiro desastre.
Tinha até feito rolinhos de carne enrolados em guardanapos para Gerra comer depois. Ele deu de ombros, rindo com naturalidade. Mas esse gosto é bom mesmo. Parece champanhe de verdade. Vou tomar mais. Enquanto Gerra enchia novamente sua taça, perguntou: com quem você já bebeu champanhe antes? Mondrian fez uma pausa e respondeu: com o meu ex. Gerra virou o rosto devagar e perguntou direto: qual deles? O rapaz começou a contar nos dedos, mas parou no meio. Ei, me empresta alguns dedos. Gerra, com a taça ainda encostada nos lábios, retrucou com frieza: se não quiser que eu quebre os seus, é melhor parar de contar. Logo depois, ele ficou sério e perguntou: por que terminou com eles? Mondrian ficou pensativo, girando a taça vazia entre os dedos. Eu era um pouco grudento. Então nunca duramos muito. Grudento, ele pensou. Na mente de Gerra surgiu uma imagem cômica. Ele imaginava Mondrian aos prantos, dizendo coisas como: se você não sair comigo, eu vou de Americanas. Ou: vou ficar com você todos os dias, espere e verá. Um calafrio percorreu o corpo de Gerra só de pensar nisso. O rapaz continuou, agora mais triste, com as mãos entre as pernas. Sempre que conhecia um cara novo, eu me tornava muito difícil. Maldoso. Acho que tinha medo de ser abandonado. Gerra o observava em silêncio, atento a cada palavra. Depois de um tempo, todos os meus relacionamentos acabavam. Eu fingia frieza, tentava parecer forte, mas no fundo era só medo de ser odiado, e acabavam me odiando de qualquer jeito. Gerra então perguntou, com uma expressão séria: e onde você quer chegar com tudo isso? Mondrian respirou fundo, com um olhar baixo. Eu sou horrível em relacionamentos. Ruim em fingir que sou difícil. Cansei. Não quero mais. É exaustivo. Gerra apenas tomou mais um gole da bebida, pensativo. O rapaz colocou a taça sobre a mesa. Chega de falar de mim. Não é divertido. Vamos mudar de assunto. E você? Já teve muitos relacionamentos? Gerra respondeu de forma seca, ainda com a taça na boca. Não, nem mesmo um. Mondrian arregalou os olhos. Como assim? Talvez naquele momento, ele tivesse entendido que Gerra nunca tivesse se relacionado intimamente com alguém. Pensando bem, você é tão excêntrico. Lembra daquela vez em que atirou em mim? Que loucura! Boa sorte para quem quiser lidar com isso. Mondrian perguntou se Gerra já havia gostado de alguém. Gerra confirmou que sim, revelando que essa pessoa era mais velha. Quando questionado sobre o motivo de não estarem juntos, ele olhou para baixo, sério, respondendo de forma breve, dizendo que ela havia morrido. No entanto, suas palavras carregavam um peso diferente, como se uma história não dita ficasse escondida por trás daquele simples ela. Mondrian congelou. A resposta o pegou completamente desprevenido. Eu lamento, respondeu, sem saber onde enfiar a cara. Ficaram em silêncio por um tempo. Então, o rapaz pensou consigo mesmo: droga, eu e minha boca grande. Ele olhou para Gerra, observou seu rosto por alguns segundos e então se aproximou. Que tal, dois caras solitários, serem companhia um do outro hoje à noite? Gerra apenas o encarou, sem responder. Seus pensamentos começaram a surgir. Por que ele está agindo assim, tão de repente? Às vezes eu não consigo dizer o que ele tem na cabeça. Esse é o jeito dele tentar me consolar? Ele esticou a mão, tocou a testa de Mondrian com delicadeza, e pensou: é por isso que eu fico tão curioso, e mais ganancioso. Acariciou o rosto dele, se aproximando lentamente. Eu tenho tanto medo desse meu lado. E então o beijo aconteceu. Foi intenso, carregado de tensão. O rapaz passou os braços pelo pescoço de Gerra e retribuiu. Ficaram por um momento se olhando nos olhos, com os rostos colados.
Gerra apoiou a mão no ombro do rapaz, e falou seu nome em um tom firme. Mongrion. Ele encostou o rosto ainda mais próximo do dele, completando. Não ouse fazer isso com outro cara. Gerra ficou por cima de Mongrion, enquanto ele, surpreso, tentava entender a situação. Gaguejando, o rapaz perguntou. O que ele estava fazendo? O mafioso respondeu com um olhar sério. Estou te avisando agora, porque nem eu sei o que pode acontecer, se você fizer isso com outro cara. O rapaz, preso debaixo do corpo dele no sofá, tentou aliviar a tensão com um sorriso. Olha você todo sério. Aposto que amanhã vai fingir que nada aconteceu. Vai ser todo maldoso de novo. Gerra o encarou com ternura. Não vou, disse, sincero. Mongrion o observou por um instante. É verdade? Sim, confirmou Gerra, sem hesitar. Ainda próximos, o rapaz continuou. E você também falou sério, quando disse que queria me namorar no restaurante. Ele tocou o pescoço dele com carinho e comentou. Mas você disse que não queria essa manhã. Eu estava constrangido, por ter sido rejeitado, admitiu Gerra, com um sorriso de canto. Mongrion então apertou suas bochechas, como quem queria arrancar a verdade à força. Gerra, eu não quero que isso passe como brincadeira de bêbado de novo. Eu não vou deixar passar se eu te ver zoando de novo. Tudo bem, respondeu ele com simplicidade. O rapaz se levantou e falou, pensativo. Mas, sabe, acho que namorar é demais. Não dá pra ser só parceiros? Como temos feito? O mafioso demonstrou certo incômodo. Podemos só ser dois caras curtindo um momento juntos, continuou Mongrion, tentando tornar a situação leve. Com um sorriso largo, ele completou. Diz aí, você também se sentiria mais confortável assim, não é? Estamos na mesma página. Agora, vamos comer bolo. Enquanto isso, em seus pensamentos, o rapaz refletia. Se eu me envolver com o pai dele, posso acabar mal. Já me sinto envolvido demais. Pegou um morango, colocou na boca, mas ao olhar para Gerra, percebeu seu semblante sério. Virando-se para ele, Mongrion provocou. Não vai querer? Ao limpar os lábios, Mongrion fez Gerra se arrepiar. Deixe-me pensar sobre isso por enquanto, disse o mafioso, olhando para baixo enquanto se aproximava. Gerra se aproximou, segurando o queixo do rapaz com delicadeza. Em seguida, passou a língua suavemente pela boca dele, retirando o creme que havia ficado ali. Sem parar, começou a deslizar os lábios pelo pescoço de Mongrion, provocando um arrepio que percorreu todo o seu corpo. O rapaz, sorrindo de maneira travessa, murmurou. Tem um gosto bom. Aposto que você gostou de provar. Me dá um pouco também. O mafioso o encarou por um momento, e então, com um olhar provocante, pegou um pouco do creme do bolo e colocou na própria boca de forma sugestiva. Mongrion, tomado pela emoção, puxou Gerra para si e compartilhou com ele um beijo cheio de sentimento e intensidade. Enquanto o clima entre eles ficava mais intenso, Mongrion fez uma pausa por um momento. Espera um pouco. Ele retirou a pulseira budista do braço e a colocou sobre a mesa. Gerra, curioso, observou o gesto. Por que você fez isso? O rapaz sorriu, um pouco travesso, e respondeu. Parece que estamos indo além do permitido, não acha? Eu sempre tiro quando a gente, bem, você entende. Gerra riu, um pouco surpreso pela confissão. Nunca percebi. Mas, realmente, elas não combinam muito com você. Envolvidos, as roupas foram sendo deixadas para trás, enquanto os dois trocavam beijos e carícias. Em um momento, Gerra fez uma pausa repentina, o que levou o rapaz a reclamar. O que você está fazendo? Sem responder, Gerra apenas pegou mais creme. E o colocou na boca de forma provocante. Não sei. O que você acha? Perguntou, saboreando os próprios dedos. Mongrion arregalou os olhos. Gerra, não me diga que você não faria isso, né?
fica quieto. Se mover, vai piorar, respondeu Gerra, com um tom de desafio. Enquanto o clima continuava, o rapaz murmurou: estou com fome, vamos dar uma pausa. Gerra pegou um morango e, com delicadeza, o levou até a boca de Mondrian. O rapaz mordeu a fruta e, ainda com ela na boca, falou de maneira natural: eu disse que estava com fome, e você me oferece um morango? Já acabou? Gerra o encarou com um olhar desafiador, passou o dedo no creme e o levou à boca lentamente. Não. O clima entre eles ainda pairava no ar quando o rapaz, engolindo seco, tentou assimilar o que tinha acabado de acontecer. Num impulso misto de exaustão e leve indignação, ele deu um chute leve na barriga de Gerra e reclamou, irritado: controle-se. De onde vem tanta autoestima? Resmungou. O mafioso, sentindo o impacto, apenas segurou o peito com uma expressão teatral e respondeu com ironia: quem me pediu para ir com mais força foi você. Mondrian, ainda furioso, rebateu com sarcasmo: então era para eu ficar ali parado enquanto minha paciência era triturada? Quer que eu massageie o seu orgulho da próxima vez? Mondrian se levantou e virou de costas, falando com desdém: tanto faz. Vou tomar um banho. E se ajeita aí. Enquanto Gerra ajustava as roupas, o rapaz ainda o alertou, em tom sério: e nem pense em me seguir. Porém, ao se virar, algo do lado de fora chamou sua atenção. Flocos de neve começavam a cair suavemente, e, animado, ele correu até a grande janela de vidro. Não nevou no ano passado, nem no anterior. Mas este ano, é um Natal branco de verdade. Gerra o observava com um olhar cheio de ternura. Você realmente se lembra dessas coisas? Mais ou menos, respondeu Mondrian, sorrindo de leve. É legal ver as pessoas animadas. Me dá a sensação de que eu também posso fazer parte disso. E seria tão bom comer um bolo com alguém especial. Gerra se aproximou com calma, apoiando a mão na parede acima da cabeça de Mondrian. A presença dele era marcante, e sua voz saiu num sussurro. E se esse alguém fosse eu? Mondrian se virou, surpreso, mas ainda mantendo um tom brincalhão. Não me diga que quer ser a minha pessoa especial. Isso não é meio vergonhoso, até para você? Desviando o olhar, ele completou de forma mais sincera: bem, com a Yeong Lee no hospital, pelo menos, graças a você, eu não estou tão sozinho. Um sorriso discreto surgiu no rosto de Gerra ao ouvir aquelas palavras. Ele envolveu Mondrian num abraço por trás e, com delicadeza, deixou um beijo em seu pescoço. Espera, você quer aqui? Perguntou o rapaz, surpreso. Só mais uma vez, sussurrou Gerra, com a voz baixa. Então vamos para o quarto. As pessoas podem nos ver daqui. Eles não conseguem, respondeu Gerra com convicção. Só, deixa acontecer. Com uma pitada de relutância, Mondrian cedeu. Tá, mas só dessa vez. Você realmente tem uma obsessão por isso. A lembrança da conversa anterior ainda pairava na mente de Gerra. Não podemos apenas ficar juntos como dois parceiros casuais? Aquela frase o incomodava mais do que gostaria de admitir. O mafioso fez um leve movimento no pescoço de Mondrian e, com um gesto confiante, passou a mão de maneira suave pelo peito dele, ainda o envolvendo num abraço. Fica mais confortável para mim, sussurrou. O rapaz, já rendido ao momento, apenas resmungou. Para de se fazer de difícil, vai logo. Gerra virou delicadamente o rosto do rapaz para si e o olhou nos olhos. Vai continuar falando assim, em um dia tão bonito? Com carinho e desejo, eles se envolveram intensamente mais uma vez. Gerra não pediu permissão, ele seguiu o fluxo do que já compartilhavam, com familiaridade. Você me pediu, então estou aqui, sussurrou. O rapaz, com o corpo todo estremecido, só conseguia reagir aos estímulos. Gerra fez um gesto gentil até a boca dele, fazendo-o silenciar. E continuou a tocá-lo com delicadeza. Não vá sozinho, espere por mim, murmurou, tocando o rosto do rapaz com carinho.
A cena ganhou intensidade, mas mesmo no auge da conexão, havia ternura. Gerra o segurou com firmeza, beijando sua boca com desejo contido, e o conduziu suavemente contra a parede. Segura firme em mim, pediu, em um tom baixo. O rapaz, com o olhar confuso e o coração acelerado, perguntou: por quê? Com um gesto seguro, Gerra o acolheu nos braços, envolvendo-o com carinho. Os movimentos entre eles se tornaram mais íntimos, guiados pela emoção e pela entrega de ambos, até que o momento os envolveu por completo. E quando tudo se acalmou, a pulseirinha repousava serena sobre a mesa, como um símbolo silencioso de tudo o que acabará de acontecer entre eles. Na manhã seguinte, Mongrion ainda dormia tranquilamente. Aos poucos, foi despertando, pescando no sono até abrir os olhos de vez. Quando se deu conta da posição em que estavam, arregalou os olhos. Gerra estava deitado atrás dele, os dois ainda em um abraço apertado. Você tá acordado, né? Se apressa e sai dessa posição, murmurou o rapaz, achando que Gerra fingia dormir. Mas ele permaneceu em silêncio, sem responder. Mongrion suspirou, faminto, pensando, dormindo, depois de tudo o que aconteceu ontem, e ainda aqui como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, ele notou que na noite anterior Gerra tinha sido mais carinhoso do que de costume. Esse idiota, será que gosta de mim de verdade? Não que eu me importe. Mas estou com fome. Esticando a mão, ele tentou alcançar um bolinho em forma de peixe. Só mais um pouco, murmurou. Segurou o bolinho pela pontinha, mas antes que conseguisse levá-lo à boca, Gerra o tirou de sua mão. Eles não ficam bons frios, comentou Gerra, se aproximando e dando um beijinho no rosto do rapaz. Você não está planejando me matar de fome, né? Disse Mongrion puxando a orelha dele. Ou solta ou me dá algo para comer. Com a voz baixa, Gerra sussurrou no ouvido dele. Vamos comer fora. O que você quer comer? Quero algo quente, tipo um ensopado, um caldo. Nesse momento, Gerra rapidamente se afastou dele. Mas que coisa! Dá um tempo. Reclamou Mongrion, incomodado. Sentindo-se desconfortável, ele se levantou irritado. Agora estou todo sujo. Vou tomar banho. Quer que eu te ajude? Ofereceu Gerra, com calma. Nem pensar. Você só vai tentar fazer de novo. Mongrion seguiu para o banheiro sozinho, enquanto Gerra, ainda deitado, respondeu. Vou pedir algo então. Se apresse. Na cozinha, Gerra abriu uma tigela de comida. Pouco depois, Mongrion surgiu, enxugando o cabelo com a toalha. O que é isso? Perguntou. Sopa de costelinha. Foi o que pensei na hora. Colocaram bastante carne. Nada mal para um delivery, comentou Mongrion. Gerra começou a servir a sopa. O rapaz observava atentamente, depois perguntou. Por que você não está comendo a carne? Não gosto muito, respondeu Gerra. Mas por quê? É carne? Porque toda a suculência foi embora. Nossa, então por que pediu? Para de frescura e come logo. Disse o rapaz, levando a colher à boca. Nossa, o que é isso? Sopa de costelinha ou de borrachinha? Tá tão duro. Gerra falou com impaciência. Cospe e para de comer. Vamos sair para procurar outra coisa. Mongrion, já desafiando a sugestão, retrucou. Esquece. Seria desperdício. Eu disse para cuspir, insistiu Gerra. O rapaz olhou com um sorriso travesso. E se eu cuspir na sua mão? O mafioso, sem hesitar, estendeu a mão. Aqui, pode cuspir. Mongrion congelou, sem acreditar. O que há com você? Tá me assustando com essas mudanças repentinas. Gerra fechou os olhos e disse calmamente. Se você me ouvir, serei ainda mais legal com você. Te dando o meu cartão novo. Provavelmente com o limite todo ferrado, resmungou o rapaz.
Posso te dar um cartão de trânsito, se preferir. Cala a boca, seu pão duro. Retrucou Mongrion. Depois de um tempo em silêncio, ele falou. Espera. E o que acontece se eu não te ouvir? Com um olhar sério e um ar ameaçador, Gerra respondeu. Se você está curioso, então tente. Esquece. Que pergunta idiota a minha, disse o rapaz, rindo sem graça. Enquanto comiam, Gerra perguntou. Vai sair hoje? Sim. Preciso passar no hospital e depois ir a um escritório imobiliário. Tô ocupado. Escritório imobiliário? Pra quê? Assuntos meus. Gerra o encarou por um momento. Vai vender o apartamento que a Yeong lhe deixou para você? Mongrion apenas assentiu. Gerra respondeu com firmeza. Apenas fique com ele, apesar de tudo ela deixou para você. Como um presente. O rapaz irritado apenas reclamou. De forma alguma. Aquilo foi claramente coisa do diretor Joe ou sei lá quem. Gerra, com um tom curioso, perguntou. Então é por isso que não quer ficar com ele? Mongrion, determinado, explicou. Errado eu sou. Por que não vender? Primeiro tenho que acertar as contas do hospital. Tenho despesas. O mafioso reafirmou. Eu te disse que cuidaria disso. Mongrion passou a mão no pescoço, pensativo. Eu fico chateado com o que aconteceu com ela, mas você não precisa fazer tudo isso. Ele respirou fundo e continuou. Vamos manter as coisas de forma civilizada. Podemos dizer que te paguei com o meu corpo, ou algo assim. Um dia, ainda vou encontrar um jeito decente de te pagar de volta. Gerra permaneceu calado, apenas ouvindo. O rapaz continuou. Por enquanto, pense nisso como um empréstimo. Depois pausou, refletindo. Quer dizer, levando em conta todos os sentimentos que a gente... Bom, talvez não sentimentos, ou talvez sim. Ele desviou o olhar. Não tem como negar que minha irmã fugiu com um homem casado. Ela também errou. E ele também. Não devia ter feito aquilo se ele era casado. Gerra continuou escutando, atento. Enquanto levava a colher à boca, Mongrion finalizou. E você também não deveria fazer esse tipo de coisa. Gerra ficou em silêncio por um instante, pensativo. Então, com um olhar sério e levemente triste, disse. Mongrion. Eu tenho algo para te contar. Depois de uma noite intensa e uma manhã cheia de conversas, Gerra revela que tem algo importante para contar. Mas será que Mongrion está pronto para ouvir? Um novo segredo está prestes a vir à tona, e isso pode mudar tudo entre eles. O que será que o mafioso esconde? No próximo capítulo, a verdade começa a bater à porta, e nem tudo será fácil de digerir. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!